Boa noite a todos e todas. A gente recebe hoje a professora Eliana Ferreira Nunes, que é ex-aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo do Isabela Hendricks. Ela também é formada em Artes Plásticas pela Federal, fez mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto e fez doutorado, um sanduíche entre a Universidade Federal de Ouro Preto e a Universität Duisburg-Essen, na área de engenharia civil. E hoje ela vai falar para a gente sobre as coberturas em membranas estruturais, leveza e sinergia na arquitetura. Eliana, muitíssimo obrigada por aceitar o convite. A gente tem uma alegria enorme em recebê-la nessa comemoração dos 40 anos do curso de arquitetura do Isabela, uma ex-aluna aqui que vai contar um pouco do seu percurso e do seu trabalho. Obrigada, boa noite, Eliana, boa noite a todos, ótima palestra. Okay. Muito obrigada pelo convite, Josana e Bernardo. Boa noite a todos, né? É realmente uma honra também estar aqui conversando com vocês. Bem, estão vendo a tela toda? Estamos sim, Eliana, estamos vendo a tela toda. Bem, é uma conversa, né? Vou falar um pouquinho sobre as coberturas em membranas estruturais, que, na verdade, são coberturas em tecido, né? E são muito instigantes, elas têm uma forma mais orgânica e difere um pouco da estrutura que a gente conhece, mais rígida e resistente, né? E também, só que, na verdade, essas coberturas feitas de tecido, elas não são uma invenção do século XX, né? Nem são uma invenção do século XXI. Elas, na verdade, elas foram um refinamento de um conhecimento milenar, né? Na verdade, elas são o resultado do desenvolvimento da tecelagem, né, e do laço. Então, a partir desses dois conhecimentos, começou a elaborar essa técnica de tecer, né? E os primeiros fragmentos de tecidos, né, no caso linho, eles foram encontrados há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. E esse material, ele vem sendo utilizado, né, há milênios pelas coberturas, pelas culturas nômades, e como a gente pode ver, as tendas do norte da África, as tendas Iurte e as tendas dos índios norte-americanos. Também existem fragmentos, né, de informações que mostram que os tecidos também foram utilizados pelos romanos, não só e pelos persas, né, não só nas suas tendas militares, mas também para as coberturas dos teatros, dos anfiteatros, né, no caso, também eram chamadas de velária. Elas eram realizadas e manipuladas pelos marinheiros. E a gente vai observar, né, que também foram utilizadas pelos pavilhões itinerantes, que eram os famosos circos dos Estados Unidos, que, a partir de 1860, quando o processo de tecelagem ele passa a ser mecanizado. Então, isso facilitou a fabricação de de maior quantidade de material para que era utilizada nessas coberturas. Mas até o momento, até essa data, as coberturas eram feitas de tecido de fibras naturais, como o linho, o cânhamo, né? Então elas eram mais pesadas, absorviam umidade e elas mofavam, danificavam rapidamente. E as primeiras ideias modernas, elas são derivadas de outros conhecimentos, por exemplo, de coberturas suspensas, né? E as primeiras coberturas suspensas que a gente tem referência foram feitas por um engenheiro russo, né, Vladimir Shukov, quando ele fez coberturas para uma exposição em 1896. E a forma desses pavilhões era bem similar às formas dos circos, né?
e feitas com redes metálicas. E a primeira construção que utilizou rede de cabo retesada, ou seja, tensionada, foi em 1952. Então, a gente observa que até então, né, então houve o desenvolvimento dessas estruturas, teve uma pausa, né? E ela só, esse conhecimento, ele só foi realmente refinado a partir das pesquisas de um arquiteto, né, que chama Frei Otto, que já faleceu, e ele, a partir de 1954, principalmente quando ele viu essa cobertura da Arena de Raleigh, na Carolina do Norte, ele ficou muito interessado, porque utilizava materiais leves, né, e ela tinha uma grande estabilidade. E ele começou a investigar uma nova forma de projetar, né, mas ele queria buscar também construir com a menor quantidade de material e gastando o mínimo de energia possível. Então, e a partir daí ele começa a investigar as estruturas da natureza. Mas o objetivo era realmente entender como que as formas da natureza, né, elas suportam as cargas, vento, chuva, né, como que é o caminho dessas forças e como que elas se estabilizam. Essa era a ideia, gastando o mínimo de material, que é o caso da natureza, né? Bem, e a partir daí, a compreensão que ele tinha desse caminho das forças, ele o começou a utilizar para projetar, certo? Bem, e a gente observa numa das estruturas que ele realizou, ele fez um pilar ramificado, e a forma desse pilar ramificado, ela nada mais é que o caminho das cargas. Então, ele parte de um conhecimento onde, quando eu faço um modelo em linhas, né, essas linhas, ou cabos que estão simulando os cabos, eles só suportam tração. E quando eu inverto esse modelo, a forma dessa estrutura, desses cabos, predominam esforços de compressão. Então, a partir desse conhecimento, ele começa a projetar as estruturas, e propor novas estruturas. Bem, ali ele também começa a investigar estruturas flexíveis, redes de cabo, caso da natureza, né? Filamentos finíssimos feitos aqui pelas aranhas, né? As teias, nada mais são do que cabos que estão suportando apenas tração. E aí ele começa a estudar essas redes flexíveis e principalmente de vários materiais e também metálicas, e ele começa a investigar também esses comportamentos, né? Então, esses pequenos filamentos, quando suspensos sob seu próprio peso, à medida que eu vou adicionando cargas, essa forma muda. Então, a forma sempre vai seguir o caminho das forças que estão atuando sobre ela, os pesos, né? E quando eu trabalho com esses elementos de rede, a configuração sempre é deformada, configuração de equilíbrio, porque está seguindo as forças que estão atuando sobre ela. E aí ele entende, percebe qual que é a condição mínima de equilíbrio, né? A questão de eu ter um par de cabos dispostos perpendiculares, né? Em direções opostas. E a partir daí, ele começa a estudar as condições de equilíbrio de redes estáveis, né? Também a partir da geometria dos cabos e também das forças de tração que estão sendo impostas. E ele vai transportar esse conhecimento, né? Fazer uma analogia desse conhecimento para as superfícies das membranas, que nada mais são do que um tecido formado por vários elementos lineares, entrelaçados, né?
E também que essa forma estável não é plana. Né? Plana, ela não vai suportar o peso da água, vai romper, e em dupla curvatura, principalmente em direções opostas, a água sempre vai escoar. E com isso eu vou também ter uma estabilidade tridimensional. E essas superfícies em membrana, ou membrana quer dizer mínima espessura, né, e trabalhando sobre esforços axiais, né? No caso dos tecidos que são utilizados, eles têm aproximadamente 1 milímetro de espessura, mas grande resistência à tração. Ou seja, esse tecido só trabalha esticado para suportar as forças e com essa dupla curvatura. Bem, quer dizer então que a forma, quando a gente cria uma superfície de membrana, eu estou criando uma estrutura, né? Uma forma que a gente que é considerada uma forma de equilíbrio, que ela se estabiliza pelas forças que estão agindo sobre ela também, né, nas bordas. E ele começa a investigar também outros parâmetros. Ele queria entender melhor essas novas superfícies que poderiam ser realizadas com tecidos. Então, ele começa a investigar novas formas e ele começa a partir de ensaios com um filme de sabão para simular essa mínima superfície da membrana. E começa a trabalhar diferentes geometrias, né, essa dupla curvatura, para observar essa estabilidade. E o filme de sabão nada mais é do que um elemento tenso, porque a hora que eu coloco sabão na água e misturo, o que acontece? As moléculas, o filme fica um pouco mais flexível, mas sempre vai tentar se aproximar. Então, cria-se um movimento tenso entre as moléculas, simulando essa pretensão que está acontecendo na superfície. Bem, e à medida que eu mudo a conformação da borda, ou seja, os pontos de ancoragem e os limites, eu também vou criando novas superfícies, novas geometrias das superfícies. E ele utiliza também, para simular e fazer esses estudos, tecidos tule, a meia fina, né, ou até malhas de aço, malhas finíssimas de aço. Né? Então, ele trabalha com esses materiais. Bem, e ele observa o seguinte, que eu posso ter estruturas sempre com dupla curvatura, ou elas na mesma direção, elas são as famosas superfícies pneumáticas, também conhecidas como superfícies sinclásticas, quando as principais curvaturas estão na mesma direção, né? Bem, e elas são suportadas por pressão em ar, em volume, certo? E eu também, quando essa dupla curvatura ela está em direções opostas, eu vou ter as superfícies hiperbólicas ou anticlásticas, como os ipars, parcelas e os conoides. E as membranas, elas não trabalham sozinhas, elas trabalham sempre com os cabos, com os mastros, arcos treliçados, pórticos, tensigride. Por quê? Eu preciso de elementos para tensionar as bordas da minha membrana e também para transportar todos esses esforços, essas cargas para as ancoragens, né? E esse trabalho entre a membrana e todos os elementos do sistema de suporte é conjunto, de forma que todos os elementos trabalham juntos em sinergia. Ou seja, o desempenho de todos do sistema, né, ele supera o desempenho das partes isoladamente. E acontece também que todos os elementos, no caso das membranas,
são praticamente trabalhando todos tensionados, sob pretensão. Bem, e aí o Frei Otto consegue entender, né, que essa leveza dessas estruturas nada mais são, né, ou seja, essa capacidade das estruturas suportarem forças, suportar o peso da chuva, da neve, os ventos e o próprio peso, e o peso próprio, né, com pouca massa, ela, ao longo de uma certa distância, está relacionado como a forma, a massa dessa está relacionado exatamente com a substituição dessa massa da estrutura, né, pela forma, e sendo que todos os elementos trabalham em conjunto e sob pretensão. Então, essa relação da massa, da forma e da força, né, essa massa que era muito usada nas edificações dos assírios, dos romanos, das catedrais góticas, eram construções ou de pedra ou ou de alvenaria de pedra, alvenaria de tijolos, e toda a estabilidade e resistência da estrutura aos ventos, às chuvas, eram associadas à massa. Aqui ela passa a ser substituída pela forma, né? O peso próprio das estruturas de membrana é muito mais leve do que as cargas que elas suportam. Bem, e nada mais são essas estruturas de membrana, né? Então, esse desempenho dessas estruturas, ele está associado não só ao uso de materiais leves, no caso dos tecidos novos, dos tecidos sintéticos, mas também do uso do aço, mas também um predomínio de elementos trabalhando a tração. As superfícies só são tracionadas e a maioria dos elementos do sistema suporte, por exemplo, mastros, cabos, né, ou elementos treliçados, o arranjo deles é sempre para evitar elementos trabalhando a flexão, prioritariamente a tração ou compressão. E com isso, né, isso acontece por causa desse refinamento da forma, não só da forma da superfície, mas do conjunto comum. Bem, e o Frei Otto, a partir dessas pesquisas, ele inicia projetos de algumas coberturas. E a primeira cobertura que ele faz, uma cobertura pequena para um pavilhão de música em Kassel, em 1954. E é uma cobertura em tecido natural, acho que em canvas, se não me engano. Bem, e a partir daí, as pesquisas dele eles tomam uma dimensão muito grande, né, e começam a instigar vários engenheiros também a pesquisar formas computacionais para simular essas estruturas que estavam sendo projetadas, né? E a partir daí ele ganha um convite, né? Aliás, acho que foi um concurso para projetar o pavilhão alemão para a feira de Montreal, para a feira mundial em Montreal. E só que nessa época, então eles fazem esse pavilhão foi feito pela equipe de estruturas leves, na qual o Frei Otto ele era o responsável, né, na Universidade de Stuttgart. Só que naquela época não existia modelos computacionais para simular essas estruturas. Então elas foram todas feitas por modelos computacionais. Desculpa, por modelos físicos extremamente precisos. E foram feitos protótipos. E um dos protótipos hoje, foi naquela época, né, acabou sendo a sede do Centro de Instituto de Estruturas Leves, lá em Stuttgart. Bem, e aí sim, a
partir desse trabalho, né, que foi maravilhoso, uma grande referência, ele começa uma revolução, né, na engenharia, uma busca de entendimento e numa forma de calcular e simular essas estruturas. E a partir daí teve um outro projeto de grande porte que ele participou, que foi o Centro Olímpico de Munique. Esse Centro Olímpico, na verdade, é um complexo de várias edificações, a cobertura do estádio olímpico, da área de piscinas, né? Então, é um complexo imenso. E, na verdade, o projeto, a proposta inicial foi feita pelo Benes e o Partners, eles ganharam o concurso e convidaram o Fraiota a trabalhar com eles, porque a ideia inicial ela precisava de um refinamento para que pudesse ser construída. E o Fraiota sugeriu alguns ajustes e pela primeira vez foram feitos não só protótipos, né, modelos físicos, mas também modelos computacionais para simular o comportamento das estruturas. E essa obra ela marca exatamente o início da modernidade das estruturas mencionadas. Dentre outras obras que ele fez, aqui tem a cobertura, uma rede de cabos bem fina, que é para o aviário do Zoológico de Munique, que é uma estrutura que quase desaparece, né, ao longo da paisagem. Bem, e essas pesquisas não só estimularam a engenharia, né, o desenvolvimento desses modelos computacionais para representar e simular o comportamento das estruturas, mas também a indústria de materiais. E a partir daí é que foram desenvolvidos, refinados, né, os materiais que são utilizados hoje. Né, então, as fibras e os filmes sintéticos. A gente vai ver que só em 1938 que começa o desenvolvimento do nylon e do PTFE, e o poliéster ele só passa a ser fabricado, né, a partir de 1947. E o tecido que é utilizado, né, que é o tecido de poliéster coberto por PVC, ele passa a ser fabricado a partir dos anos 50. A partir dos anos 70, a gente tem os tecidos feitos de fibra de vidro e PTFE, e a partir dos anos 80, o filme PTFE. Né? Então, a fibra de vidro, um material extremamente resistente, incombustível, o poliéster, que é flexível, todos os filmes, né, têm uma alta resistência à tração, e os tecidos, alta resistência à tração, e o filme translúcido, que é o ETFE, e o tecido de poliéster coberto por PVC. Bem, os materiais, os tecidos, nada mais são do que fibras, fios que são entrelaçados em tecidos, né? E depois eles recebem uma camada de revestimento que é responsável pela impermeabilidade do material e a resistência à radiação ultravioleta e também a produtos químicos. E enquanto que as fibras, né, por exemplo, de poliéster ou a fibra de vidro, que são as que existem a tração. E a cobertura é a proteção das fibras. E também permite a soldabilidade do material. Então, esses materiais, com essa nova tecnologia, ela passa a ser utilizada como um material muito leve, passa a ser utilizado para as grandes coberturas, né, por exemplo, dos estádios, como na Alemanha, aqui no Brasil, que a gente ouviu a realização desses estádios em 2014, fachadas cobertas por essas almofadas translúcidas feitas deste filme de ETFE,
Também as fachadas aqui desse edifício na Inglaterra, que são essas almofadas pneumáticas que revestem a edificação. E também esse filme trabalhando junto com uma rede de cabos finíssimas nessas coberturas para áreas internas de edifícios, coberturas também de estações de trem, estações de metrô e também estações de ônibus, coberturas de áreas abertas, né, como de áreas entre edifícios, como aqui no Arco de la Défense, e também de edifícios comerciais, de pátios internos de edifícios comerciais, onde eu consigo a translucidez, né, e a proteção da chuva. E como essas coberturas, essas superfícies são muito leves, elas também podem estar associadas a mecanismos de forma que elas podem a gente pode ter coberturas retráteis que alteram a sua forma no espaço. Como também aqui no anfiteatro, e pode também as superfícies também ser toda recolhida. E também essas coberturas retráteis também são utilizadas muito nos lugares mais frios, como na Alemanha, principalmente para proteger essas áreas no inverno. E aqui um outro exemplo bem interessante, que são as piscinas que são no Rio Spree, em Berlim, no verão, acima, e no inverno elas também são cobertas, então, por coberturas temporárias, para permitir esse uso em ambos os períodos. Também para grandes feiras, como essa no Pará. Aqui, uma cobertura para um centro de visitantes em Manaus. Aqui em Belo Horizonte, feita uma outra cobertura num centro comercial lá na Avenida Bandeirantes. E algumas instalações que também usam esse material, como essa instalação para uma orquestra de câmara na Galeria de Arte em Manchester, feita pela Zaha Hadid. Tem aqui também uma instalação feita pelo Anish Kapoor na Tate Modern em Londres, e uma outra instalação também muito interessante que usa dois conhecimentos, né, no caso da casca e da membrana, feita pela Zaha Hadid para homenagear o Félix Candela no Museu Universitário de Arte Contemporânea no México, onde a forma dessa casca é um tecido que vai ser tensionado e depois ele vai receber uma camada de concreto, e assim eu vou ter essa casca, né, que externamente, e cuja forma em tecido tensionado, né, ela vai ser permanente. Bem, e para projetar essas estruturas, a gente tem que entender um pouco desse comportamento, né? E definir a forma da membrana, ela é definida a partir das forças que a gente aplica, e nesse processo, a forma mais fácil da gente projetar é utilizando modelos físicos, certo? A partir daí, essas estruturas passam pela análise, porque quando eu defino uma forma, eu estou definindo uma estrutura. Então, é um trabalho bem conjunto entre arquiteto e engenheiro, né? Então, depois que a gente projeta essa forma que foi definida inicialmente, depois que é analisada sob a ação de vento, chuva ou neve, ela pode alterar por causa dessas cargas. Então, é muito interessante esse trabalho junto entre arquiteto e engenheiro. E, por último, a construção desse sistema, onde as estruturas são todas pré-fabricadas, né, construídas na indústria e depois montadas na obra. E só para entender um pouquinho como é esse estudo da forma, eu vou só falar de um exemplo de um
para entender o processo do projeto, eu fiz um protótipo, né, de uma estrutura para entender todo esse procedimento no período do mestrado. E eu utilizei como local um anfiteatro que tem na UFOP. Então, nesse anfiteatro, eu propus uma cobertura que, na verdade, tinha como objetivo potencializar e dar visibilidade a esse local, que era muito usado, abrigar também feiras que aconteciam lá, feiras de ciências, e também palestras que poderiam acontecer, mas, então, possibilitando diferentes tipos de uso desse espaço, mas também que pudesse ser utilizado como praça, como área aberta, ou também ser protegido, no caso, de chuvas, né, e quando tivessem eventos no local. Então, a ideia, né, então esse processo de projeto foi feito a partir de estudos físicos e modelos computacionais. No caso, então, eu comecei com pequenos estudos, com estudos em escalas pequenas, a 500. A partir daí, então, o primeiro estudo eu consegui definir apenas a forma externa e os sistemas de suporte, e eu tive que mudar de escala, né, passei para uma escala maior, para 200, para conseguir estudar as duas coberturas, que era a ideia, né, então, e verificando como que o usuário, né, como que ele ia pensar, sentir esse espaço, né, então, a maquete, o modelo físico feito com tecido, arame, prego, cordas, linhas ou fios de aço ajuda e é muito fácil, né? Bem, e a partir daí eu comecei a modelar essas superfícies. Conheci um trabalho de um engenheiro que estava desenvolvendo doutorado, fazendo uma análise dessas coberturas no Rio de Janeiro, e ele gentilmente cedeu a uma parte do programa dele que simulava essas estruturas, que é derivado das equações que foram desenvolvidas para simular as estruturas na Alemanha, que é o método densidade-força. Bem, e a partir daí eu consegui modelar as estruturas e verificar se elas estavam, e comparar, né, com o modelo físico. Bem, e também a gente observa, e esse processo, quando você faz o modelo físico, você observa se a estrutura está estável ou não, e vai aos poucos melhorando, refinando todo o conjunto, né? E a cada melhoria que eu fazia, eu também mudava de escala para verificar. Eliana, acho que ela travou, ou eu travei, deixa eu ver. Reconectando, só um minutinho, pessoal, a Eliana está reconectando. Vamos aguardá-la. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Vamos aguardar a Eliana voltando. Oi. Vou encontrá-los todos aqui. Uma alegria para a gente. Sim, eu acho que alguns alunos eu recebi... Eliana. Oi. Se você puder voltar um pouquinho, porque desconectou um pouquinho. Eu acho que pode voltar. Aí. Não, pode passar. Quando você mostrou, volta um slide. Pode voltar. Isso eles não viram, não. Também não. Até o de papel, isso mesmo. Onde você tem o modelo físico e a simulação. Tá. Então eu estava explicando. Tá jóia. Para entender um pouquinho sobre o processo de projeto,
projetar essas estruturas, a gente tem que entender um pouquinho desse conhecimento do comportamento da estrutura, né, dessa dupla curvatura, pretensão. Então, você projeta compreendendo, simulando esse comportamento, né? E a forma mais fácil é através de modelos físicos, para criar esse estudo preliminar. A partir daí, a gente começa, e a partir daí que são feitas as análises, né, as análises sobre a ação de carga, sobre convento, chuva, neve, quando é o caso, né, e então esse trabalho entre arquiteto e engenheiro é conjunto, e precisa, então, quanto mais o arquiteto compreende o comportamento do sistema, mais fácil fica esse diálogo, né? Porque sobre a ação de cargas, o modelo inicial pode ter algumas alterações. Né? E a parte final é a parte de realizar, né, para ela ser construída, toda a superfície precisa de ser planificada, dividida em pedaços. E todo esse procedimento é feito na indústria. Né? Bem, e para simular, para compreender todo esse estudo da forma, durante a minha pesquisa exatamente investigar esse processo de projeto, como nós, arquitetos, podemos dialogar com a engenharia. Eu usei, né, como o cenário o anfiteatro lá do local, né, o anfiteatro da UFOP, e nesse local eu propus uma cobertura desse local para dar visibilidade a esse local, potencializar o uso e também estimular esse uso acadêmico, né, as feiras que acontecem de ciências, as feiras que acontecem na UFOP, as palestras. Então, é um espaço que poderia ter vários usos e também, ao mesmo tempo, preservando a ideia da praça, né, aberta ou fechada com a proteção à chuva. Esses eventos que poderiam ocorrer no local. Bem, então, propus uma cobertura, uma parte permanente e a outra móvel. E para projetar, eu primeiro parti de modelos físicos e, posteriormente, modelos computacionais e também modelagem 3D. Eu parti de modelos na escala 1/500, e nessa escala eu consegui apenas modelar a cobertura externa, utilizando pregos, tecido, no caso a meia fina, e também projetar as duas coberturas, né, a cobertura interna, retrátil e externa. Aí eu precisei realmente mudar a escala do meu modelo, fiz um outro na escala 1/200, e aí sim eu consegui perceber como o usuário iria sentir esse espaço, né, a forma curva e também essa visibilidade que ele teria dessa estrutura. Posteriormente, eu consegui simular essas superfícies utilizando o método densidade e força, que foi um programa que foi desenvolvido pelo Vinícius Maia Barreto na sua tese de doutorado na Universidade do Rio de Janeiro. E ele gentilmente me cedeu esse programa, que hoje eu utilizo na disciplina também com os alunos, e foi possível modelar essas superfícies e ajustar todo o sistema suporte. Então, quando a gente projeta, a gente vai, e quando faz o modelo, você consegue identificar as fragilidades da estrutura e passa e consegue ir refinando o sistema, as geometrias, a
curvatura das superfícies e também o sistema de suporte. E o último modelo, aqui é na escala 1:100, eu escrevi errado aqui, ele foi exatamente para mostrar essas últimas modificações que tinham sido feitas no sistema suporte e também para simular a planificação da superfície, né? E ela foi representada como em papel, né? Bem, e a etapa final seria o estudo exatamente desses elementos de conexão e de todos os componentes do sistema suporte que foram estudados. Bem, e hoje eu estou dando uma disciplina que é membranas estruturais, simples operativas, e recebi vários trabalhos dos alunos muito interessantes. Gostaria também de compartilhar aqui com vocês a experiência que eles tiveram. Primeiro, fazendo os modelos em filme de sabão para criar essas superfícies, e também em tecidos para simular também só alguns dos trabalhos deles. Bem, e agora, né, muito obrigada pelo apoio. Se tiver alguma pergunta que eu possa, se tiver alguma dúvida. Obrigada, Eliana. De nada. Nossa, para a gente poder te ouvir. Adorei, parabéns. Muito obrigada. Foi rapidinho, muita coisa, mas foi ótimo, assim. Adorei você contar da história desses tecidos, né, e como que isso vai chega a tecidos super tecnológicos. A Carol dos prêmios que você ganhou. Caio, parabéns. Anotei o recado. Alice Mota falou que está com muitas saudades das suas aulas. Viu? Anotei. Obrigada. E aí, pessoal, se vocês quiserem falar, fazer alguma pergunta, né, o microfone está aberto aí, é só a gente se organizar para que vocês possam falar, tá? Vocês querem? Letícia, pode perguntar. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Ei, boa noite. Eu estava até escrevendo aqui um comentário, Eliana. Só mostrar os exemplos das estruturas tensionadas. Eu me lembrei da pioneira, que todo mundo já viu ou já foi assim alguma vez. É o circo. As estruturas de circo que a gente tem também são o mesmo exemplo. A gente tem exemplo das estruturas de circo que a gente vai, mas assim, nunca para reparar. Exatamente. E imagina, elas começam a ser realizadas em 1860, mas naquela época elas eram feitas de tecido olhinho ou canvas, e hoje, né, são feitas com tecidos sintéticos, aí são mais resistentes. Então é isso que é bem interessante. Não, eu achei muito legal. Imaginário, né, Letícia? Eliana, fiquei com a curiosidade, essas coberturas feitas em linho, em tecido, né, essas mais antigas, até dos navios, eu fiquei pensando, quanto tempo dura? Qual que é a durabilidade? Você tem esse dado? Não tem. Infelizmente não, mas é porque o que acontecia? O tecido, imagina, ele encharca de água, né? Ele pode mofar, mas pesar. Então, a durabilidade era menor. No caso das tendas, as tendas negras, que elas eram feitas, acho que usava até a lã dos animais, né? Elas têm uma durabilidade maior, né? Não maior, mas assim, nos climas mais áridos, né? Mais seco. Então, eu creio assim, posso estar enganada, que pode ter uma durabilidade, às vezes, maior por causa da... Não sei te falar. É só uma curiosidade, assim, eu fiquei imaginando, né, quando você conta, né, que parte do próprio tecido, né, que é usado para o vestuário, qual que seria essa durabilidade? Na verdade, a gente está falando do próprio... Fala... De quê? O Célio pediu a durabilidade atual. Qual é a durabilidade
tecidos atuais hoje, né, que você mostrou para em relação à durabilidade atual, deixa eu só explicar, porque tem uma relação com o tipo de tecido. Tá? Olha só, essas aqui, a fibra de vidro, ela pode ter uma durabilidade até de 50 anos ou mais. A de poliéster, de PVC, por volta de 20, 25 anos. Tudo depende, primeiro, do processo de fabricação, como ela foi construída e se tem uma manutenção. A manutenção é uma limpeza, pelo menos ser lavada uma vez por ano. Mas eu já visitei uma estrutura de poliéster de mais de 40 anos na Alemanha. Então, o fabricante ele vai dar assim ele vai falar que o material tem uma durabilidade de uns 15 a 20 anos, mas se for bem cuidada, 25, 30 anos, pode, tanto de poliéster como de filme translúcido. A de fibra de vidro com PTFE é a que dura mais, tanto que os estádios, por exemplo, eles utilizam essa cobertura de fibra de vidro com o TFE. Essa cobertura de fibra de vidro, ela é muito resistente, mas é um material que não pode dobrar, igual papel. Se dobrar, acaba. E ela é revestida, o PTFE nada mais é do que o Teflon. E ele, quando ele em contato com o sol, ele fica branco. Então ele vem meio amarelado, igual você está vendo aqui, só que à medida que ele fica exposto à radiação solar, ele vai ficando totalmente branco. Essa diferença aqui, uma amarela, outra branca, é porque eu fui na etapa de montagem, então as amarelas é que tinham acabado de serem instaladas e as brancas já tinham mais tempo. E o PTFE é o Teflon, então ele tem flúor, ele repele a sujeira. Então a durabilidade é enorme. Mais alguma pergunta? Uma pergunta? Célio e Carol, a Carol aqui perguntando os seus prêmios. Eliana, contar pra gente aí. Pra gente, por favor. Não, foi muito legal na etapa do mestrado, foi uma surpresa, né? Até porque quando eu estava terminando de fazer o mestrado, teve um concurso nacional para coberturas tensionadas que ainda não tinham sido reconstruídas no Brasil. E aí, o pessoal da UFOP falou assim, Eliana, manda o projeto que você está fazendo. Aí eu mandei, e na época eu falei assim, olha, eu estou fazendo o trabalho aqui dentro de uma pesquisa, né, do mestrado. Eles falaram assim, não, pode mandar. Aí mandei e foi uma boa surpresa, porque ele foi selecionado. E o prêmio era uma viagem. Quem fez esse concurso foi uma empresa alemã que desenvolve, que fabrica o tecido, que é a Peller, e o prêmio era conhecer a fábrica. Né? Conhecer a fábrica, e quando chegou lá, além de conhecer a fábrica, eu ainda participei de um curso na Universidade de Dessau, que era exatamente eu fui no período, nem sabia, mas eu fui no período que tinha esse curso. Eu fiquei uma semana dentro de uma universidade lá da Alemanha, estudando essas superfícies, né, essa estrutura. Então foi assim, foi fantástico, foi uma imersão e muito, muito bacana, né? Então foi muito legal e também a surpresa é porque quando eu cheguei, no dia que eu fiz no período da premiação, eu nem ia, porque foi uma semana antes da minha defesa. Eu falei assim, ai meu Deus, esse negócio vai dar certo. Mas acabou que eu fui e quando eu cheguei nesse dia lá, quem estava? O professor Zanettini. Gente, eu falei assim, meu Deus do céu, nem acredito que eu vou conhecer o ganhador do prêmio. Então foi muito legal, sabe? Assim, foi muito bacana. A
achava, quando eu cheguei, eu achava que ele que ia ganhar o prêmio, né? E aí foi o contrário, mas foi muito bacana. Parabéns, Eliana, que bacana, história maravilhosa. Os meninos estão dando parabéns aqui ao Célio, né? Né, e o Célio falando aqui, né, que levou para você dar os parabéns, né? O pessoal está comentando, Carol, Foi muito legal. Nossa, muito legal. Gabriel, todos dando os parabéns aqui. A Carol ensinou tudo, porque a Carol foi minha colega do mestrado, né? Uhum. E Carol, a gente estava desenvolvendo pesquisas juntos, né? Ela com a pesquisa de arte, madeira, e eu com as estruturas tensionadas, então a Carol acompanhou todo esse processo. E uma outra coisa que eu queria falar é que, bem, a gente não faz nada sozinho. Eu tive muitos mestres, né, nas minhas pesquisas, e continuo tendo. Desculpa. Sem problema. Só coraçãozinho aqui para você, viu, Eliana? Linda. A minha, coraçãozinho, anjinho, só muito carinho aqui, o caput. Uma lindeza aqui, só amor. Eu quero só falar o seguinte, que assim, os colegas, o Célio, meu grande mestre, e assim, tantas pessoas, ai gente, eu vou parar. Lindeza, Eliana, obrigada, né? Muito obrigada. Parabéns, viu? Foi muito bacana. E a gente vai ter por indicar, né, a Eliana, a gente tem o Célio aqui com a gente também, né, nas próximas semanas. Ó, você é incrível professora, sempre um amor com todos, que sorte ter você, a Ludmila, Maria Fernanda, a Ellen, Camila, Vieira. Vendo você está na tela, né, se você está com a tela aberta aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada, José. Obrigada, Bernardo. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta para o professor Eliana? Antes da gente encerrar, a Lud aqui. Bem-vinda, muito bem-vinda. Uma alegria para a gente. Pode falar, Ludmila, se você quiser fazer alguma pergunta. Oi, gente, boa noite. Boa noite, professora. Desculpa se a minha pergunta for meio idiota. Isso, eu não entendo muito. Mas a gente fala da estrutura tensionada, tensionando a estrutura e tensionando a malha, não é isso? Tem essa diferença, não tem? Qual que é mais seguro? Qual que é melhor? Por que tem hora que tensiona a estrutura ou tensiona a malha? Você pode me explicar isso um pouquinho? Malha, você está falando tecido? É o tecido. É porque não sabe qual tecido é malha. Tá, o tecido, você está falando a estrutura pronta no local? Porque quando você vai montar a estrutura, quando a gente vê as estruturas, tem hora que eles fazem, eles tensionam aquela membrana, não tensiona a membrana? Que é Sempre é tensionada, ela só trabalha esticada, viu? Ela só trabalha tensionada. Ela nunca trabalha frouxa, sempre tensionada, por cabos de borda, e todo o sistema pode estar tracionado. Por exemplo, pilares com cabos, todo mundo está trabalhando junto, em estado de tensão, não só a estrutura da superfície, mas também os elementos do sistema suporte. Pode estar tudo trabalhando tensionado, mas a superfície só trabalha esticada, nunca frouxa, tá? Sempre esticada. Mas dependendo da forma do conjunto estrutural, por exemplo, aqui, no caso dessa estrutura feita de cabos, pilares, cabos, suportando a estrutura, todo o sistema aqui está tracionado. No caso desse pórtico, o pórtico está estabilizando, ele já nesse caso não, ele está suportando as tensões da superfície.
Mesma coisa, o arco aqui, certo? Está suportando as tensões da superfície. No caso, essa estrutura de baixo, à esquerda, é um tensigrit, né? Suportando a membrana. Aqui tudo está tracionado, certo? Então vai depender da configuração, não só do sistema suporte, mas também da membrana. Entendi, professora, obrigada. Então, ela vai sempre estar tensionada, todo, tanto o tecido quanto o suporte. Pode ser que, por exemplo, nesse caso aqui, o pórtico aqui, ele não está tensionado, mas ele está suportando as tensões da membrana. Nessa superfície superior aqui, ó, aqui todo mundo está trabalhando tensionado, tá? Pilares com cabos e os cabos da membrana, todo junto. Mesma coisa, aqui todo mundo junto trabalhando tracionado, porque aqui é um tensigrit, barras, cabos e a membrana está tudo tracionado. Então vai depender da estrutura, tá? Mas a ideia é todo mundo trabalhar, quanto mais predominantemente sob tração. Aí você substitui, reduz as cargas que estão, se muda, se trabalha prioritariamente com tração e compressão nessas estruturas para evitar a flexão de alguns componentes. Tá? Mas se tiver elementos trabalhando a flexão, aí não tem problema. Eu consegui te esclarecer? Conseguiu sim, porque eu tinha imaginado que poderia a estrutura dobrar, sabe, tanto a malha quanto ela não está 100% tensionada, ou os cabos que estiverem puxando podia não estar tensionado. Você já me explicou que tem que estar. Sempre tracionado. Tá bom, muito obrigada. Eliana, quero te agradecer muito, foi uma palestra maravilhosa, muitos elogios, né? Como são 7 horas, né, alguns saíram porque iam dar aula, né, mandaram um beijo e abraço aqui para você, agradeceram bastante, né? E em nome do Caput, do Isabela, a gente agradece também muitíssimo, todos os alunos. Eliana. Boa noite, então, para todos. Boa noite e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, obrigada. Nada. Todos dando boa noite aí para você. Obrigada.